Gente querida, a gente em maio, entre os batistas, nós celebramos o mês da família, principalmente relacionado ao Dia das Mães. Eu vejo que é especial para nós. Então, durante todo esse mês, nós vamos estar falando sobre famílias e eu queria falar hoje sobre palavras que ferem, mas também silêncios que machucam. E aí eu quero ler dois textos bíblicos com você. A gente vai ler Gênesis 25 e depois Gênesis 27. Só para dar contexto para você, nós vamos ler dois textos. O primeiro texto diz assim, irmãos: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Versículo 28, presta atenção. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças, e Rebeca preferia a Jacó. Bom, família, né? Família é isso aqui. Tem esses sentimentos, tem essas imperfeições, e talvez na sua família tenha algo parecido com isso, um sentimento parecido com isso. Daí a gente vai para Gênesis 27, eu vou ler a partir do verso 30. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac: quem é você? Ele respondeu: sou seu Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. E quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Então disse Esaú: não é com razão que seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servo dele. E a ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em voz alta. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desceu do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Vamos orar. Ah, pai, a Bíblia é tão viva, a Bíblia é tão perfeitamente divina e humana ao mesmo tempo. E essa história nos revela lições. Que o Senhor nos ensine as lições para nossas famílias hoje. Que o Senhor nos dê a bênção de compreender as nossas famílias, as dinâmicas, as histórias. Nós clamamos, Pai, que nós saiamos daqui pessoas melhores e famílias melhores também, em nome de Jesus. Amém e amém. Todo casamento, ele é um grande desafio. E não é só porque existem pessoas diferentes no casamento. É porque além de pessoas diferentes no casamento, são pessoas com histórias diferentes. Então, além da nossa própria personalidade, nós carregamos histórias. Eu acho muito estranho quando a gente conversa e o parceiro não conhece com detalhes a história do seu cônjuge. Seja o marido para com sua esposa, seja da esposa para com seu marido. Porque se não conhece a fundo, não entende. Se você já conviveu com alguém que passou algum tipo de necessidade com relação à comida, de repente você chega e a pessoa está com toda a dificuldade financeira, mas a despensa está quase que
perdendo comida. E você fala, não faz sentido, mas por que ela faz isso? E aí eu estou tentando te ensinar. Existem porquês. Existem porquês. Então, os silêncios dentro da família, eles matam, só que eles matam diferente, eles matam aos poucos. E não só os silêncios que vêm das histórias, mas os silêncios das coisas não faladas. O silêncio das coisas que foram sentidas e não verbalizadas. Tem um escritor que é o meu favorito, que ele é tanto psicanalista quanto pastor, e é por isso que eu leio tanto ele, que é o Rubem Alves. Ele propõe uma metáfora. A metáfora é que você pense numa xícara. E você pegue um conta-gotas e você coloque um pingo na xícara. Num primeiro momento, aquele pingo na xícara não quer dizer nada. Quem vai notar? Mas aí você pega no outro dia e põe um pingo na xícara. No segundo dia, não aparenta nada. Mas aí você vai no terceiro dia e dá mais um pingo na xícara. Que já começa a aparecer alguma coisa. Aí depois de uma semana, e depois de um mês. E aí ele diz que um belo dia o casamento termina por causa de um pingo na xícara. Mas foi o pingo que fez a água transbordar. As nossas histórias são assim. Às vezes os baldes da vida que estão caindo goteira. Quando a gente conversa, e quando a gente tem coragem de dizer aquilo que a gente sentiu, o que a gente pensou, o porquê da minha atitude em determinada situação, é como se eu pegasse aquela água que estava na xícara e zerasse a água dela. Mas enquanto aquilo está na xícara, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até um dia que você diz, eu não sei exatamente por que acabou o meu casamento. Foi só uma mentirinha. Eu não sei por que acabou o meu casamento. Foi só um grito. E aí você vai contar a sua história para um terceiro, e a pessoa vai falar, realmente, não faz sentido. Só por isso ela te deixou? Só por isso ele te deixou? Não, não foi só por isso. Foi a xícara cheia que transbordou por mais aquele grito. Foi a xícara cheia que transbordou por mais aquela mentira. Foi a xícara que transbordou por mais a toalha molhada. E aí a gente fala assim, mas é só uma toalha molhada, mas é todos os dias. Às vezes é até aquilo que não foi falado, porque assim, vamos imaginar que eu faça algo para a Mayra que deixe ela desgastada. Ela me pediu uma vez, não faça isso, por favor, eu me sinto mal quando você faz isso. E aí eu faço. Aí na segunda vez, ela pede de novo, mas eu continuo a fazer. Na terceira vez, ela pede de novo e eu continuo a fazer. Sabe o que começa a acontecer? Ela deixa de falar. Mas ela não deixa de falar porque ela aceitou aquilo. Ela deixa de falar porque ela cansou. Mas todas as vezes que eu faço aquilo, a gota está lá. É mais uma gota que vai encher a nossa xícara. É mais uma gota que vai encher a nossa xícara. Daí o desafio de ser família. E olha, eu estou fazendo essa aplicação com casais, mas isso se aplica muito a filhos também. Porque na verdade a história está falando sobre filhos. Existia um silêncio, mas existia uma percepção na família. Qual era a percepção? A percepção é de que existia favoritos. De repente, era só uma percepção que nem condizia com a realidade, mas era como as pessoas se sentiam. O Isaac se sentia o preferido de Esaú, Peraí, Jacó e Esaú, o Isaac, não, o Esaú era preferido do Isaac. E o Jacó era o preferido da Rebeca, é isso, né? Foi isso. Era só isso. Mas era tudo isso. Eu tenho o hábito de tomar banho com o João. Porque a gente faz a maior bagunça no chuveiro. Mas um dia eu comecei a perceber que a Maria Luísa tinha ciúmes. Por que eu não tomo banho com a Maria? Por um motivo óbvio, ela é uma menina, eu não vou tomar banho com a menina. Mas eu percebi que ela tinha ciúmes. Só que ela é uma criança, então eu precisei procurá-la. E a gente estabeleceu uma frase lá em casa. É que eles não estão aqui. Mas se eu chegar para Maria agora e falar assim, o amor que é da Maria, ela vai complementar. É só da Maria. E o amor que é do João, é só o do João. Por quê? Porque são diferentes.
Então não é que eu amo, a gente precisa descobrir que os amores, eles são diferentes porque as pessoas são diferentes. E nem todo tipo de amor tem a ver com amar mais ou amar menos. Às vezes o amor é diferente. Mas quando isso não é verbalizado, quando isso não é falado, isso gera uma amargura que vai para a vida adulta, gente. Aquelas coisas que a gente nunca teve coragem de dizer para o pai. Aquelas coisas que a gente nunca teve coragem de dizer para a mãe. Eu, como terapeuta, escuto coisas do tipo: o meu pai nunca me disse que me amava. E era algo tão simples, né? Dizer que ama. Eu não lembro do meu pai ter saído para passear comigo. Por quê? Porque sempre é a família, né? A gente esquece de nomear os nossos filhos. Então é mais fácil, eu chego para o João e para a Maria e falo: vamos passear com os meninos. Mayra, vamos passear com os meninos? E eu coloco no plural, como se os meninos fossem os dois. Sim, mas a Maria tem uma necessidade que é diferente do João, e o João tem uma necessidade que é diferente da Maria. E sim, vai ter um dia que eu preciso sair só com a Maria para fazer um dia da Maria. Comprar uma lembrancinha para a Maria, para ela ter o amor do pai dela. E vai ter dia que eu vou, para mim é mais fácil, como homem, que eu vou sair só com o João. Às vezes é uma casquinha de baunilha, como diz minha filha. De baunilha, mas é isso, é só uma casquinha. Mas é tempo, é investimento. Então, eu queria falar sobre as palavras que ferem, mas também queria falar sobre os silêncios que ferem. E quero dizer também para você que é mais astuto nas conversas. Vai ter DR. Normal, tá, gente? Ter DR. Normal, tá? Tem que ter. Tem que ter DR. E não acho que é só entre marido e mulher, não, tá? Acho que é de pai com filho também, tem que ter DR de vez em quando. Eu estou brincando, mas é sério, tem que ter DR. Só que tem gente que é mais astuta. Que ela é boa no argumento. Você casou com advogado. Você casou com advogado, você sempre vai perder no argumento. É, então, casou com professor, meu Deus do céu. Por isso, gente, eu sou pastor aqui. Porque se eu ligar o modo pastor e dar sermão nos meus filhos, eles vão querer sair correndo. A filha de pastor fazendo assim para mim, é verdade. Porque, mano, quem é que aguenta modo sermão o tempo todo? E aí o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer que nem sempre ganhar a discussão é ganhar na vida. Porque tem pessoas que ganham na argumentação, mas perdem na relação. O outro está sempre magoado, o outro já desistiu de conversar. Mas ele não desistiu de conversar porque ele sabe que você vai dar um jeito de ganhar a discussão dele. Então chega uma hora que ele fala: você quer saber? Eu nem vou falar. Vou ficar em silêncio. Eu vou falar isso, mas eu até já sei. Não é assim quando a gente é casado durante muito tempo? Eu até já sei o que o outro vai dizer. Porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir é um sentido. Escutar é acolhimento. E é horrível, absolutamente nojento você conversar com alguém que só está esperando você acabar de falar para contra-argumentar, não está acolhendo, não está pensando como isso vai soar no ouvido do outro. E aí esses silêncios de DR, silêncios de DR, vão ficando guardados. Então, no capítulo 25, tem silêncios. Qual é o silêncio? O silêncio de que o pai ama mais a Esaú, o silêncio de que a mãe ama mais a Jacó. Só que do versículo 25, do capítulo 25 para o capítulo 27, passam-se anos. E qual que é o resultado final dos silêncios? Traição, ódio, inveja manifesta em atitudes. O tempo cura todas as coisas. Mentira, gente. Vi um tapete aqui, né? Aí eu pego, sei lá, escondo aqui uma marmitinha aqui, embaixo do tapete. Um potinho com arroz, feijão, os negócios eu escondo aqui embaixo do tapete. O tempo vai resolver todas as coisas, irmãos? Vai ficar fedido, vai apodrecer. Tem coisas que a gente põe embaixo do tapete da nossa família e prefere não conversar e diz o tempo vai resolver, e o tempo faz revelar aquilo que de fato está debaixo do tapete. Então não é tudo que o tempo resolve. As mágoas vão ficando. Então,
Essa é uma história de favoritismo, uma história de ciúmes, uma história de manipulação, uma história de ressentimentos antigos. Um pai emocionalmente distante, uma mãe manipuladora, um irmão tomado por inveja, outro irmão marcado pela mentira. Não se parece em nada com as nossas famílias, né? Aí eu dou glória a Deus, assim. As pessoas podem falar muita coisa sobre mim, mas eu tenho certeza absoluta que no fim do meu ministério, ninguém vai poder falar de que eu não sou um pastor bíblico e nem de que eu não sou apaixonado pela Bíblia. Sou um apaixonado pela Bíblia. Mas eu sou apaixonado pela Bíblia porque lá no seminário eu aprendi que a Bíblia tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão humana e ela tem uma dimensão divina. Ela é humana porque ela foi escrita não só por homens, por pessoas comuns e por pessoas que viviam as mesmas tragédias que nós vivíamos. E divinamente inspirada, para que nós pudéssemos aprender com erros e com acertos. E essa é uma família que a gente aprende com os erros. Talvez ainda dê tempo, sabe? Talvez ainda dê tempo. Essa semana eu conversava com uma pessoa que, apesar de ter sofrido abuso sexual pelo próprio pai, a mágoa dela é com a mãe, não é com o pai. Não que ela não tenha a mágoa do pai, mas a mágoa é da mãe, porque ela se pergunta, será que ela não sabia? Por que ela não fez nada? Ela não me defendeu, ela não sabia. E são silêncios que vão rasgando a alma. Então, se você puder aprender uma coisa hoje comigo, fale. Busque da parte de Deus, busque da parte do Espírito Santo de Deus e fale. Resolva. Não fale de forma acusadora, mas fale como você se sente. Eu falei para vocês no domingo passado que a minha maior dor tem a ver com o meu pai, né? Outro dia eu postei um meme de internet, que é assim, minha terapeuta disse para mim, escreva uma carta para quem te magoou e queime-a. Daí a pessoa tá, mas o que eu faço com a carta? E tem a pessoa queimando assim, né? Pô, é engraçado. E aí, Vitão? Pô. Aí o meu terapeuta, já há uns 10 anos, tá? Não vou fazer piada de loira, porque isso é feio, esse negócio aí de loira, né? É, a verdade agora tá contra a lei aí, vai que... E o negócio sendo gravado aí ainda, hein? Você sabe que eu tenho o maior medo desse negócio? No domingo de noite, eu sou outra pessoa aqui quando vem, tem pregação, mas eu tenho medo desse negócio aí. Mas o meu terapeuta mandou escrever uma carta pro meu pai, uma carta que não seria lida pro meu pai. Então o meu terapeuta falou, escreve para ele. Aí eu escrevi, levei para terapia, mas não era para ler para o meu pai. Mas eu estava, naquele momento, já mexendo nas feridas, e ele deu uma pisada de bola assim, gigantesca comigo. O que eu fiz? Eu mandei a carta. O velho quase surtou. O velho ficou doido. Me ligou todos os dias daquela semana, 2 ou 3 vezes. Recomendo você fazer isso? Não recomendo. Não é, mas eu vou te falar uma coisa. Resolvemos. Porque tinha ali muitas mágoas, mas tinha verdades também. Verdades que ele não tinha capacidade de perceber, mas estavam lá as verdades. E foi ali que começou um processo de cura. Eu tenho uma cena muito bonita. Depois dessa carta, eu sentado debaixo de uma árvore, na casa em que eu fui criado, junto com meu pai. A gente ficou da 1 da tarde até 6, 7 horas da noite. E ele me contou toda a história dele. Toda, desde ele carregando o saco de pão com 5 anos de idade e levando por toda a vizinhança em que ele já vendia pão aos 5 anos de idade. E aí eu entendi muita coisa também. Então, os silêncios matam aos poucos. Os silêncios estão matando o seu casamento. As acusações, porque se você fala algo e o outro te acusa de volta, acabou. Então, quando alguém está falando, mesmo que você esteja tomado daquela emoção, respira e se pergunta, por que será que ele está falando? Por que será que ela está falando? Que não vire disputa o seu casamento.
Bom, perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? E a verdade apareceu. Queria dizer para você que a verdade sempre aparece. O problema dessa verdade é o jeito que ela aparece. Então, a verdade apareceu para o meu pai numa carta de 8 páginas, cheia de mágoas, que poderia ter aparecido de uma outra forma, se ele tivesse mais aberto a ouvir, e se também eu tivesse mais aberto a falar. A verdade, cedo ou tarde, aparece. Então a gente precisa amadurecer. Eu dou muito glória a Deus, assim, pela nossa igreja, porque nós, de alguma forma, somos uma comunidade em que existem muitos professores, existem muitos terapeutas, e a gente consegue falar de assuntos que em muitas igrejas não é possível. Há 2 quartas-feiras atrás, nós estávamos falando aqui sobre sexo, sobre sexualidade. E é óbvio que às vezes gera um desconforto, mas a gente consegue falar. Eu estou pregando de um assunto que eu sei que vocês minimamente estão entendendo. E aí nós vamos nos tornando pessoas melhores pelo Espírito Santo. Deus nos dá essa capacidade. Tem igrejas, irmãos, e eu estou falando isso não para falar mal das outras igrejas, mas para você se sentir um privilegiado, que o culto é só aleluia, é só glória a Deus, é só emoção, mas a gente não tem esse confronto. E a gente precisa ser confrontado com a Bíblia. E a verdade aparece. Então, eu espero que a verdade apareça na sua família, que não venha com dor, que não venha com choque, venha com generosidade, venha porque você tomou coragem de dizer, olha Mayra, a gente já conversou esse assunto, mas a gente precisa retomar, porque não está resolvido. A verdade aparece. Mayra, eu amo a minha igreja, mas eu não quero morar em Suzano. Não quero. Tenho feridas aqui, eu prefiro morar em Mogi. E aí ela, é verdade, você tem as feridas, então eu vou respeitar. Eu preferia morar aqui, mas eu vou te respeitar. E aí a gente vai cedendo, e a gente vai acertando, quando a gente fala a verdade. Como Esaú ouviu tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, tomado de grande angústia. Amargura profunda, grande amargor. Grande amargor. Você talvez tenha dificuldade de trabalhar 2 termos que eu queria ensinar para você. Raiva é diferente de ódio. Raiva é diferente de ódio. Raiva, ira, faz parte da nossa natureza. E nós precisamos lidar com isso. Então, aquela família que acorda de manhã e todos sorriem, comendo café da manhã juntos, tomando com a Doriana, ela não existe. Se você soubesse o que é amanhecer com a Mayra... Na verdade é o contrário. A Mayra, ela é aquela que se a gente puder, vamos tomar café sempre juntos. Daí ela vai, faz a torradinha e tudo. E eu acordo igual um bicho. Eu acordo, só que eu não brigo com ninguém. Só que a minha cara é fechada de manhã. Assim. Oi. Então o nosso humor, raiva, tem hora que a gente fica bravo. Na semana passada, ou há 2 semanas atrás, eu usei uma ilustração que eu quero repetir para você ficar memorizado. Se você sair de Corinthians e Itaquera, 5 horas da tarde, 4:30 da tarde, pegar o trem e vier para Suzano, não tem jeito, você vai esbarrar em alguém, você vai empurrar alguém, você vai ser empurrado por alguém. E isso se chama atrito, isso não é confronto, isso é atrito. Viver junto tem atrito. Então a gente precisa parar de demonizar os atritos. Atritos acontecem. E isso você pode chamar de raiva, você pode chamar de ira, tá tudo bem. Ódio não, você sabe o que é odiar? O ódio é a mágoa, é a ira que você introjetou para dentro de si e você guarda. É aquilo que você aprendeu como ressentimento, e a palavra é autoexplicativa. Ressentimento. Ódio é ressentimento, é quando você sente uma coisa que já passou e você... Então você escreve uma carta de 8 páginas pro velho de coisa que já está lá atrás. Você nunca fez isso, você nunca fez isso, você me tratou assim, você tratou melhor os seus irmãos do que os seus filhos. Isso é ressentimento. O problema do ressentimento é que você vai dormir com ele, você acorda com ele, você sonha com ele. Isso é ódio.
Isso não é raiva, isso é ódio. Então, algumas pessoas acham que ódio é alguém com muita raiva. Não é isso. Ódio é o ressentimento. E a gente precisa lidar com o ódio. Se a Bíblia nos fala para a gente amar até os nossos inimigos, como que dá para conviver odiando alguém dentro de casa? Agora, só dá para tratar o ódio se você falar. Tem uma coisa que é muito injusta, acontece nas famílias, acontece nas igrejas, acontece em todo lugar, eu já fui muito vítima disso. E se você é fofoqueiro, em nome de Jesus, queima a língua dele, Jesus. Sabe o que é a fofoca? A fofoca é assim. Diva, vou falar aqui para não ouvir, mas estou tão magoado com a Mayra. Você não tem noção. Ela parece boazinha assim, mas ela é uma fera. Eu sou oprimido pela Mayra. Só que quando eu estou fazendo isso, tem algo acontecendo. Porque se eu falo para a Diva, mas eu não falo na frente da Mayra, eu estou tirando a oportunidade da Mayra se defender. Ou de se justificar. Ou de dizer a verdade. Saiba que todas as histórias têm dois lados. Vou fazer um aconselhamento pastoral aqui e vou inventar uma história. A Diva sobe no meu gabinete e fala, eu não aguento mais o Essias. O Essias não ajuda a lavar um copo dentro de casa. Porque o Essias não sei o quê. Aí ele vai lá e fala. Ele está lá fora. Deixa que vamos ver se a orelha dele vai queimar. Vamos ver se é verdade isso. Aí a Diva desce, sobe Essias. O Essias fala, pastor, eu cansado. Não quero fazer mais nada dentro de casa não. Porque tudo que eu faço nunca é suficiente para a Diva. Que eu já até desisti. Aí quem está com a razão? Nenhum dos dois. Ou todos os dois. Mas cada um vai interpretar a história a partir da sua subjetividade, a partir do seu ponto de vista. Por isso que é importante falar. Porque de repente eu estou gerando uma mágoa gigante na Mayra e nem sei que estou causando. Mas os silêncios mantêm o ódio, a mágoa viva. Estes silêncios vão mantendo essas mágoas vivas. Então, em nome de Jesus, tome coragem. Escolha as melhores palavras. Ore a Deus, mas fale. Aprenda a falar e aprendam a se comunicar. E faça isso com os filhos também, sabe? De repente você está ouvindo essa mensagem e está falando assim, não, mas o meu casamento está bem. Mas de repente tem um seu filho que você vê que está diferente. Em geral, quando acontece algum tipo de problema na internet, ou quando acontece algum tipo de abuso, as crianças não verbalizam, mas elas mostram com as atitudes. E aí é importante você perguntar, filho, está tudo bem? Você está diferente? Às vezes eu falo assim, filho, tá tudo bem? Se você não quiser conversar comigo, fala com a mamãe. Ou fala com alguém, mas fale. Fala com a tia Jaque. Tem um negócio que o povo aqui assusta na igreja, aqui na nossa igreja. Mas eu queria dizer que é extremamente libertador. Porque a sala do nosso ministério infantil, ela é bíblica, mas ela tem uma roupagem psicoemocional. E as crianças são estimuladas a partilhar. Então elas escrevem lá no emoji como elas estão se sentindo. E elas falam para o tio, para a tia, o que aconteceu. E aí você fala, mas vai expor a minha família. Eu só descobri que a minha filha estava sofrendo o luto da minha mãe que morreu por causa da escola bíblica dominical aqui da nossa igreja. Porque ela orava pela minha mãe. Ela orava pela minha mãe. 6 meses depois ela estava orando pela minha mãe. Mas alguém precisava falar para ela que minha mãe morreu. E eu já tinha falado, mas ela, o que é morreu? Entenderam? Ela não sabia o que era morreu. Então ela continuou chorando o luto da minha mãe por meses, quase por um ano inteiro. Minha mãe já tinha morrido e ela estava lá, partilhando, orando pela minha avó Dígia, orando pela minha avó Dígia. E até que a gente falou, nossa, a gente precisa tratar o luto. Então não tenha vergonha. Vou abrir o coração aqui, meu sincericídio. Toda pregação tem algum sincericídio, né? O meu filho estava ali na recepção e de repente saltou o maior palavrão. A Mayra ficou doida com ele. Menino! Quem te ensinou a falar esse palavrão? Aí para piorar ele respondeu assim, o papai fala. Aí, nossa, foi uma crise lá em casa. E aí a Mayra falou, você fala? Eu falei, Mayra, eu não estou lembrando onde eu falo. De verdade, esse palavrão eu não falo. Falo outros, mas esse não. Aí, gente, um belo dia, a gente estava atrasado para ir para a escolinha. A gente já saiu atrasado. Aí o cara me deu uma fechada no trânsito e o palavrão veio. Daí eu falei assim, Aí eu pedi desculpa para ele. Falei, filho, isso que o papai falou não é legal. O papai falou porque escapou. Mas não é legal. Perdão, filho, desculpa. E o que tem de vergonha de pedir desculpa para o filho? Você acha que eu perdi a autoridade?
Na verdade, eu ganhei autoridade. Porque eu me humanizei. Porque eu erro, você erra e todos nós erramos. O problema das famílias é a gente não conseguir admitir os nossos erros. E eu sou pastor de vocês e erro. Não tenho a menor dificuldade com isso, cara. Agora, o orgulho mata as famílias. A nossa incapacidade de pedir perdão, a nossa arrogância. Porque aí a gente mantém no silêncio. E o silêncio vai matando, como eu estou ensinando para vocês. Amargura profunda é o ressentimento. A Bíblia fala que a gente não tem que odiar ninguém. Amargura é odiar, se é que você está entendendo. Então existem palavras ou silêncios que ficam para a vida inteira. Pense sobre isso. Converse sobre isso. Meu pai nunca disse que me amava. Minha mãe nunca foi capaz. Eu não tive aquilo. Fale. Tem casais que chegam no meu gabinete e dizem assim: pastor, nós nunca brigamos. Como se isso fosse uma qualidade. Vocês nunca brigaram, vocês estão distantes, vocês só moram na mesma casa. Mas vocês nunca brigaram, por quê? Porque vocês estão distantes um do outro. Porque ninguém teve coragem de falar a verdade. Quem está ferido fala a partir da ferida. E eu quero ir para a minha conclusão pensando nisso. A Bíblia fala que a boca, Jesus está falando, a boca fala do que o coração está cheio. Eu fico impressionado a nossa incapacidade de interpretar a Bíblia, sabe? Eu fui criado na igreja e aí me ensinaram que palavra torpe de Efésios era palavrão. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação. Você sabe o que é uma palavra torpe? Pode incluir um palavrão. O que é um torpedo? Torpedo é algo que eu falo. Bom, torpedo, o que é um torpedo? Torpedo é um objeto que é lançado para destruir. Isso é um torpedo. Então, falar um palavrão não é necessariamente uma palavra torpe. Uma palavra torpe é quando eu falo sabendo que aquilo vai te ferir. E a gente, na hora da raiva, faz isso, não faz? Fala sabendo que vai ferir. Por quê? Porque quando a gente está na intimidade, a gente sabe onde dói no outro. Amo. Você é igualzinho sua mãe. Aí começa. Você é a caricatura do seu pai. E aí começa. Isso é palavra torpe. Não tem palavrão, mas é palavra torpe. Você está destruindo o outro de propósito. Você pode não estar usando um palavrão, mas você está destruindo a pessoa. Na hora da ira, na hora da raiva, as palavras torpes são lançadas. E aí quem fala a partir da ferida. Esaú explode. Esaú explode. Por isso que ele é Jacó, tá vendo? Ele é um enganador. Daí você vai falar, por isso que você é assim. Aí você usa a história que você conhece da pessoa contra a pessoa. Que seja anátema, que seja maldito. Nunca use a história de ninguém contra alguém. Não faça isso. Isso é palavra torpe. Resolva-o hoje. E se tem coisa do passado, procure para conversar. Não use o passado no momento da discussão. A boca fala do que o coração está cheio. Mas olha, vai lá para Gênesis 33:10. Jacó insistiu. Não. Se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte. Porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que foi trazido. Pois Deus tem sido favorável para comigo e já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente e eu o acompanharei. Aleluia. Depois da conversa na árvore que eu tive com meu pai, o rosto dele mudou para mim. E o meu rosto mudou para ele. Mas o que mudou?
Não sei. Quando sai o ódio, o ressentimento, parece que a gente volta a ver a pessoa como ela é. Enquanto você está amargurado, você pensa na pessoa, já vem um negócio. Mas depois que tudo é colocado a limpo, parece que a pessoa volta a ser quem ela era para nós. E aí eu saí de um cara extremamente amargurado para um cara que admirou a história do meu pai. Meu pai é um sobrevivente, cara. Filho de pastor, teve 11 irmãos. Viveu passando necessidade a vida inteira. O meu avô, porque era muito sério com Deus, não conseguiu dar a atenção e o amor que ele necessitava. Ele, por sua vez, não conseguia dar o que ele não teve. Foi um sobrevivente. Gerou um monte de amargura no meu coração. Mas enquanto eu não consegui compreender por que ele era assim, eu não conseguia perdoá-lo. Ontem estava lá, na minha casa. Nem parece que é o mesmo pai que eu odiei tanto. Estava lá sentadinho, bonitinho, sempre com a lembrancinha dos meus filhos. E aí eu olho e falo, a história, quando a gente põe Deus nas nossas histórias, elas têm a oportunidade de ter um final feliz. Se meu pai falecer hoje, ele parte em paz. E eu também em paz com ele. Alguém acha que ainda tem muitos anos de vida. E fala, vou resolver isso depois. Vai que... A gente não sabe. Então eu não estou querendo fazer sensacionalismo, não. Mas não deixa demorar muito tempo para você resolver, não. Resolve. Pede para Deus sabedoria. Pede ajuda para pessoas sábias. E resolve. Você vai ter alívio para sua alma. Você vai ter alívio para o seu coração. Você vai dar alívio para quem te feriu. É só a gente escolher as palavras certas. E no mais, meus irmãos, eu sou um apaixonado pela Bíblia. Não da forma sensacionalista que muitas igrejas têm usado hoje em dia. Mas quando ela é lida com verdade, com sinceridade, ela transforma a nossa vida. Se vocês... Ontem eu conversava com o Didi. Se vocês soubessem... Não, o Didi, ontem eu conversei com o Ronaldo, da Jaque. Se vocês soubessem quem eu fui, vocês não iam imaginar. Eu, como pastor, aqui na frente de vocês. E aí eu sempre penso nisso, que se a Bíblia e o Espírito Santo foi capaz de transformar, alguém como eu pode transformar qualquer pessoa, gente. Então, leia a Bíblia, mas não no sentido religioso, para buscar uma promessa, um arrepio. Não, leia a Bíblia para que ela mude a sua história, para que ela transforme o seu coração. Quero dar 1 minuto para vocês orarem